Então, pessoal, abram o Tinkercad, tá? A gente vai criar um novo circuito. Eu vou apresentar para vocês dois novos componentes, o sensor de temperatura e o sensor de distância, tá? O sensor de temperatura, aqui no nosso painel de componentes, nós temos aqui ele aqui, ó, o sensor de temperatura. Ele é um componente analógico, tá? E o nome já fala, né? Ele verifica a temperatura, ele pega informações do ambiente, tá? E a gente, através de algoritmos, a gente pode estar verificando essa temperatura. Então, eu vou colocar ele aqui no nosso projeto, colocar um Arduino, placa de ensaio, e vou fazer uma demonstração de como a gente faz a leitura desse sensor, tá? Vou estar ligando aqui o pino de 5 volts na nossa placa de ensaio, o GND em terminal negativo da placa de ensaio. Olha só. Então, se a gente for olhar aqui, os terminais do nosso componente, o terminal à esquerda, ele é o de 5 volts, potência. O do centro é o terminal de sinal, onde vai receber o sinal analógico. E o terminal à direita é o GND. A gente vai fazer a ligação do GND aqui, 5 volts, e o terminal de sinal a gente vai ligar num pino analógico disponível, né? Então, eu vou ligar aqui no pino A3, tá? Feito a ligação, a gente vai inserir os nossos algoritmos. Então, eu vou clicar aqui no botão código, escolher a opção texto. Vamos declarar aqui nossa variável chamado TMP, né? O sensor TMP, que está no pino A3, certo, pessoal? Como eu quero exibir informação desse sensor, esse componente, eu vou inicializar a comunicação serial de forma que ela faça a leitura, né, e mostre no nosso monitor serial. Aqui, pessoal, aqui mostre as informações da leitura desse componente, TMP. Então, eu vou estar inicializando aqui nossa caixa de transmissão da nossa comunicação serial, e na função void loop, eu vou, mas antes aqui, na linha 2 eu vou estar declarando uma variável que vai fazer a leitura, né? Eu coloco aqui leitura do TMP, que é nosso sensor. Então, a variável leitura TMP vai receber o valor da função analogRead, que é a função que vai fazer a leitura do nosso sensor TMP. Feito isso, vou chamar a função println para mostrar a minha variável leitura TMP. Então, delay de 1 segundo. Vamos testar o nosso código. Então, como a gente pode observar aqui no nosso monitor serial, está sendo exibido um valor, 153, tá?
esse valor é devido à posição aqui, ó, do nosso sensor, que corresponde a 25 graus. Então, se eu altero aqui, aumentando a temperatura, perceba que esse valor está sendo alterado, né, no nosso monitor serial. Ele é muito semelhante, né, aos componentes analógicos que a gente viu nas aulas anteriores, né, o potenciômetro, o LDR, tá? Então, é muito parecido um com o outro, tá? Então, o que que a gente pode fazer, incrementar mais nesse nosso exemplo? A gente pode colocar, por exemplo, a partir de um certo valor, por exemplo, a partir de 50 graus, que corresponde ao valor aqui no monitor serial de 207, se a partir de 50 graus, né, a temperatura chegar ao valor de 207, acende um LED vermelho, indicando que há um limite de temperatura, ou emite um sinal sonoro através do componente buzzer, né, que a gente viu também na aula anterior. Tá? Então, a gente pode fazer diversos outros exemplos associado com esse componente TMP, tá, pessoal? A gente pode fazer que e a partir de 50 ou 60 graus, ou qualquer outro valor de temperatura, possa tá disparando um motor, tá? A gente pode estar criando aí diversos exemplos. Ok, pessoal? Compreenderam o uso desse componente TMP? Sim, bastante Bem sim. simples, né? Bem simples. Bem simples mesmo. Acabei de fazer aqui. Deu certo aí, todos? Sim, sim. Mesma coisa do potenciômetro lá, né? E do Exato. LDR, né? A diferença é que um você pode controlar, né? O valor. Não, todos vocês Isso. podem controlar o valor, na verdade, né? É, todos aqui, se você colocar aquela função serial.begin, né? Eles Certo. vão exibir os valores, né? É basicamente um LDR, um potenciômetro isso aí, então. Isso. Não tem segredo nenhum, não. Para incrementar aqui o nosso. Semelhante. Muito semelhante. Para incrementar aqui o nosso exemplo, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam o seguinte: vamos adicionar dois LED, um LED vermelho e um LED verde. Então, quando a temperatura chegar a 50 graus, ou seja, quando a temperatura chegar a esse valor aqui, ó, que está mostrando, 207, acenda o LED vermelho. E abaixo de 50 graus, acenda o LED verde. Vocês conseguem fazer aí agora? Sim, sim, eu consigo aqui. Façam aí, pessoal, para a Façam aí, gente pessoal, pra gente. testar o aprendizado. Só uns 3 minutos aqui. Rapidão. Ok.
quase pronto aqui. Agora eu termino. Ok, Arthur. Bianca, no teu exemplo, tu ainda está fazendo, né? Ou não conseguiu? Sim, é porque a internet está meio lenta, professor. Aí eu demorei para abrir o novo Ah, circuito. sim, entendi. Então, deixa eu colocar lá no exemplo para tu conseguir fazer aí. Terminei aqui já. Vou ver aqui se Terminou? tá certo. Sim. Certo. Então, deixa eu ver aqui agora o projeto de cada um. Pera. Oxe, não tá Para quem funcionando. entrou agora, a gente está conhecendo o novo componente, tá? Que é o sensor de temperatura. Ele é um componente analógico, muito parecido com os outros componentes analógicos que a gente viu, tá? Então, ele faz a verificação da temperatura. Então, a gente montou nosso circuito bem simples, ligando o pino 5 volts no primeiro terminal do nosso componente. O pino do centro é o pino de sinal, ele é ligado em uma porta analógica disponível. E o terceiro pino é o GND, tá? Depois, então, depois a gente veio para o código, a gente declarou a porta, né, a 3, a nossa variável TMP, que é o nosso componente, e criamos uma variável chamada leitura TMP, que vai ser responsável por armazenar a leitura do nosso componente. A gente, na função void setup, na linha 6, a gente inicializou nossa comunicação serial para poder mostrar aqui no monitor serial o valor do nosso TMP. Se a gente fazer a execução aqui da simulação, podemos observar que tem um valor 153 sendo mostrado, né? Esse valor 153 corresponde ao valor aqui, ó, tá? Na temperatura do nosso componente, que é 25 graus. Se a gente altera essa temperatura, altera o nosso valor que está sendo mostrado no monitor serial. Então, na função void loop, a gente declarou a variável leitura TMP, que está sendo atribuído um valor a ela, né, através da função analogRead, que está fazendo a leitura do meu componente analógico, que é o TMP. Na linha 12, eu estou mostrando, através da função println, o valor dessa leitura, né, então é o que está mostrando aqui no monitor serial. Na linha 13, eu estou dando um delay de 1 segundo. Então, bem simples, só para demonstrar esse novo componente. E para incrementar o exemplo que a gente fez aqui, eu pedi para vocês adicionarem dois LEDs, um LED verde e um LED vermelho. Então, a partir do valor de 50 graus, ou seja, se a temperatura for igual ou maior que 50 graus, ele acende um LED vermelho, ou seja, se a temperatura chegar a esse valor aqui de 205, que é o que está aqui mostrando no nosso componente, né, 50 graus, ele acende o LED vermelho. Se for abaixo desse valor, acende o LED verde. Bem simples, só para a gente testar e incrementar o nosso exemplo.
fica aí esse exercício para vocês fazerem. Ok, pessoal? Professor, Tranquilo? aqui mais ou menos, professor, por causa que o meu não deu certo, não. Tem Não deu certo. alguma coisa errada aqui no circuito, eu não sei identificar aqui. Tá, então eu vou fazer aqui esse exemplo, aí depois eu vou estar olhando de cada um aí, tá? Ah, tá, beleza. Olha só, vamos adicionar então dois LEDs. Vamos adicionar dois resistores. Vamos estar conectando aqui o pino digital de cada LED. Então, vamos agora inicializar aqui os nossos LEDs. O LED vermelho está no pino digital 7. O LED verde está no pino digital 6. Na função setup, vamos inicializar o modo do nosso pino do LED vermelho. Então, o pin-mode do LED vermelho é output. Da mesma forma, o pin-mode do LED verde também é output. A gente viu lá que o valor da temperatura de 50 graus corresponde ao valor 205. Tá? Então, por exemplo, se a leitura do meu sensor de temperatura, o termômetro, né, ele for maior ou igual a 205, o que acontece? Ele vai acender o meu LED vermelho, então, digital right, LED vermelho, acende o LED vermelho e apaga o LED verde. O LED verde. Caso contrário, se a temperatura, se a temperatura do meu termômetro for menor do que 205, a gente vai acender o LED verde e vamos apagar o LED vermelho. Vamos inicializar a simulação. Faltou um ponto e vírgula aqui na linha 3, por isso está dando erro. Deixa eu inicializar de novo. Ok. Então, como a gente pode observar, o LED verde está aceso. Por quê? Porque o valor corresponde a 153, ou seja, ele é menor que 205. A partir do momento que eu movimento minha temperatura, eu vou aumentando, o valor aqui no monitor serial vai sendo alterado. Olha só, estou chegando a 50 graus. Cheguei a 50 graus, corresponde ao valor 207, e acendeu o LED vermelho, né? Então, é um exemplo bem simples que demonstra, né, o uso do nosso termômetro, que é o sensor de temperatura. Fizeram aí, pessoal? Professor, eu tentei aqui fazer igualzinho o seu, não sei o que é que deu errado aqui, não. Tá, deixa eu olhar aqui, então, teu exemplo.
Olha só, deixa eu explicar uma coisa para ti, Arthur. E também serve para os demais, tá? Pessoal, a gente tem essa porta A e a porta 1, ok? Eu peço para vocês evitarem utilizar ela. Por quê? Porque ela é uma porta também, ao mesmo tempo, de comunicação serial, tá? Então, o que que acontece? Como a gente está utilizando a comunicação serial, pode dar problema nessas portas A, porta 0 e a porta digital 1, tá? Então, eu peço que vocês utilizem outras portas, além da porta 0 e 1. Por quê? Porque está dando conflito na comunicação serial e na leitura dessas portas aqui, tá? Então, quando a gente estiver utilizando a comunicação serial, a gente tenta evitar utilizar o pino 0, digital 0, e o pino digital 1. Ok, Arthur? Ah, tá, foi só isso mesmo, porque agora deu certo. Eu mudei pro Muda 2 as, e pro 3. isso, muda as portas, tá? Porque pode acontecer de dar conflito nessa porta 0 e porta 1. Devido ao quê? Devido à comunicação serial que a gente já está utilizando. Se a gente for mudar as portas, vai funcionar. Ah, tá, entendi. Não, era só isso mesmo, agora deu certo. Ok? Quem mais conseguiu aí, pessoal? Bianca, Carla. Professor, o senhor pode deixar aí meu exemplo para mim fazer? Ah, tá, eu vou deixar aqui. Eu criei um novo circuito porque eu não queria mexer no primeiro. Certo, deixa eu abrir aqui o exemplo. Então, tá aí o exemplo, pessoal. Copiem, tá? Deixa eu só liberar o acesso aqui. Então, pedindo para entrar. Tá conseguindo enxergar aí, Bianca? Por exemplo? Sim, Ok. Carla, conseguiu fazer? Tô fazendo. Certo. Professor, tem como o senhor mostrar o final do código? Tem sim.
Então, nesse exemplo, a gente utilizou a estrutura de decisão, né? Se e o else. Na linha 18, a gente fez o quê? Verificamos a leitura do termômetro, se ele é maior ou igual ao valor 205, que foi o valor que a gente escolheu, que corresponde ao valor de 50 graus. Então, se a leitura for maior do que 50 graus, na linha 20 vai acender o LED vermelho, na linha 21 acende o LED verde. Aliás, desliga, né, o LED verde. Caso contrário, se o valor da temperatura do meu termômetro for menor do que 50 graus, na linha 23 eu acendo o LED verde, na linha 24 eu apago o LED vermelho. E na linha 27 eu dou um delay de 1 segundo. Conseguiram fazer, pessoal? Sim, já deu certo aqui. Ok, então é um exemplo bem simples, não tem muita novidade, Professor, apenas, coloca bem no início do código, só pra me tirar print pra não fazer depois. tá. Eu vou deixar a apresentação do outro componente, que é o sensor de distância, para a próxima aula, né? Ou seja, a partir do dia 4 de janeiro, né? Nossa próxima aula eu vou mostrar o sensor de distância, porque esse sensor, ele é um pouco mais complicado, tá? Ele exige um pouquinho mais de código, mas assim, ele é tranquilo também. Então, por hoje a gente fica nesse sensor de temperatura. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu não tenho, não. Ei, mas professor, não Oi. pode ser amanhã, não? Esse sensor não pode ser especificado amanhã, não? É porque amanhã já é recesso. Segundo o calendário, hoje é a última aula que vocês têm na semana. Deixa eu mostrar o calendário. Olha só, aqui, ó, a partir do dia 23 ao dia 3 de janeiro é período de recesso no calendário escolar, tá? Vocês estão sabendo disso? Eu não tava sabendo disso aí, não, ó. Verifiquem o calendário escolar, tá? O calendário do IFTO, tá? Lá tá dizendo aqui, ó. Deixa eu até abrir aqui o calendário para mostrar para vocês. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Ah, tá, dá pra ver aqui. Olha só, eu vou colocar no mês de dezembro, que é o mês que a gente está. Como vocês podem observar aqui, é o mês de dezembro. Deixa eu aumentar mais um pouco. Aqui, ó. Hoje é 22, terça-feira. Aqui a gente tem, do dia 23 ao dia 31, a gente tem o quê? Tá dizendo aqui, ó. Período não letivo, recesso, né, com compensação. Então, é o período de recesso das aulas, tá? Por conta do Natal, né, o Ano Novo. Então, segundo o calendário, esse é um período de recesso, onde as aulas vão ser suspensas. E quando que a gente volta a ter aula? A gente observar aqui, ó, no mês de janeiro, a gente volta dia 4 de janeiro, tá?
e a gente vai até o dia 15, que é o dia onde termina o quarto bimestre de 2020. Então, no mês de dezembro, a gente vai ter aquela paralisação, a gente vai ter o recesso por conta do final do ano, né? Natal, Ano Novo. Então, hoje é o último dia que vocês têm nas disciplinas de vocês. Tá ok, pessoal? Tá ok, então. Beleza. Então, voltando aqui no nosso exemplo, então, alguém mais? A Bianca, a Carla, tem alguma dúvida? Tá tranquilo. Certo. Então, vocês querem apresentar agora o projeto de vocês? O que vocês criaram aí, inovaram? Pode ser, pode ser. Pode ser? Vocês querem compartilhar a tela para falar um pouco sobre o código, sobre o circuito que vocês fizeram? Ah, tem como fazer isso? Não sabia, não. Mas o Tem. problema é que eu tô usando o computador e o celular, né? Para compartilhar a Certo. tela, a gente teria que usar só um dos dois dispositivos, né? E abrir o Tinkercad. No caso, no computador ia Isso. ficar mais fácil. Só que eu não tô usando o Meet pelo computador, tô usando pelo celular. Acho que é Tá, melhor. então eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir por aqui o projeto de vocês e vocês vão falando aí o que vocês fizeram, pode ser? Pode ser, pode ser. Então, Então podemos começar contigo, Arthur? pode, pode. Mas já vou avisando logo, né, que não é algo muito inovador, não. Eu queria fazer um projeto, né? Na verdade, eu fiz dois, né? Só que eu queria fazer Certo. um projeto que a gente já tenha visto todos os componentes, entendeu? Eu não queria ir além, Entendi. não. Até pesquisei lá na internet alguns dos projetos, né? Só que os Certo. componentes que a gente viu até agora, né? Não tem Isso. como fazer aquele projeto bolado lá, sabe? Tipo, eu Exato. tava vendo um monte de projeto com esse botão, né? Esse botão, pelo que eu tava vendo, né? Quando a gente aperta nele, ele executa alguma ação. Isso. Eu posso dizer. O botão eu vou passar o exemplo do botão depois das aulas, né, nas aulas posteriormente ao recesso, tá? Aí a gente vai ver outros sensores, vamos ver o botão, tá? Então, podemos criar vários outros projetos com esses exemplos que a gente vai ver, ok? Sim, só que aí eu só tentei imaginar, né, o que, que eu ia fazer aqui com os projetos ou com os projetos, ó, com os componentes que a gente Os já tinha visto. componentes, Isso. Aí certo. eu fiz aí, né? Então, Demorou um vamos lá. pouquinho para fazer, né? Mas Demorou muito para fazer? demorou só um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Demorou mais de 1 hora, né, para eu ficar fazendo direto, né? Certo. Qual é o projeto aqui que Mas tu pode estar me falando qual é? é o Previa 1 e o Previa 2. Esse encontra aí. Acho que é o terceiro e o quarto projeto. Achei aqui. Aqui, ó. Tu quer que eu execute qual? Prévia 2 ou Prévia um? Logo. Pode ser o Previa 1. Ele é mais complexo um pouquinho. Então, vamos executar aqui o Prévia um. Então, Antes a de gente pode. esses LCD, né? Eles vão acender junto com esses LED bem aí, né? Eu coloquei os LEDs só para enfeitar mesmo as mensagens aí que vão aparecer. Aí, tipo, liga o primeiro LCD, aí liga os primeiros LEDs. Aí liga o segundo LCD, aí liga o segundo LED lá. Aí liga o terceiro, também liga o terceiro, que é o azul aí. Aí depois eu mandei todos eles apagarem, né? E depois ficarem piscando, né? Acenderem e ficarem piscando. Você vai ver, ficou massa aí. Tá, vou colocar para inicializar a simulação. Legal, apareceu a frase aqui no. Tenha um feliz e excelente Natal, boas festas. Bacana. Aí acendeu os LEDs, né? Como se fosse uma árvore de Natal, né? Isso, basicamente foi só para enfeitar, né? Porque senão eu achei que ia ficar muito Certo. simples. Aí, ó. Aí eles Piscando. apagam, ligam em ordem, né?
Isso, Aí depois eles ficam piscando. O projeto foi só isso mesmo, né? Mas demorou para fazer, legal. professor, por causa que foi 3 LCD, ó. Deu É uma briga, verdade. deu uma briga só para fazer isso, por causa que eu não sabia que não podia botar no mesmo pino, né? Os Isso. LCD ali. Aí, ó essa baderna ali que eu tive que fazer. Olha o tanto Eu de tô fio. vendo aí a ligação, tanto de fio aí, ó. Pois E é, tu conseguiu professor. encontrar espaço, né, para ligar aqui no direto no Arduino, né? É interessante que tu conseguiu achar portas disponíveis, né? Pois é, professor. Essa daí foi a parte mais difícil, que eu não sabia que podia, Entendi. que não podia botar no mesmo pino, né? Aí, Mas, para não deixar só isso, professor, eu fiz 2 projetos, né? Tava pensando em certo. fazer 3, né? Mas E acho que vamos dar 2. uma olhada no código. Nossa, pode dar uma olhada aí. Vai me explicando aí o que que tu fez no código. Tá. Primeiro, né, eu usei aquela função liquid crystal, né, para ele Certo. poder executar lá o meu LCD, ele poder identificar, né, o LCD no meu código. Aí eu declarei 3 variáveis aqui, liquid crystal, né, o LCD1, o LCD2 e o LCD3, né. Aí tá os pinos aí que eu coloquei, né, entre parênteses. Aí depois eu declarei as variáveis lá para acender os LEDs, né? Aí, ó, LED vermelho, que está conectado no pino 1, todos, né, estão conectados no pino 1. LED verde está no pino 2 e os LEDs azul estão no 3. Ah, professor, não sei se o senhor percebeu, né? Mas eu usei aquela mini placa de ensaio, né, para conectar lá os LEDs. Certo. E a placa média lá não, né, a protoboard. Eu vi que Tu tem usou a menorzinha, a menor. isso. Eu vi que tinha até uma placa grande, né? Só que eu Tem, acho tem que a não ia ficar legal, não. Eu tentei botar os LCD e ia ficar muito feio. Aí eu deixei essa mesmo, que é quase do tamanho de um LCD. Aí, Entendi. né, eu declarei a função lá lcd.begin 16 por 2, por causa que todos os meus LCD, né, eles vão ter 16 colunas e 2 linhas. Aí eu coloquei esse analog write, né, para ele identificar minha porta digital lá, né, e acender o Contratos meu de cada LCD. LCD. Isso. Foi para cada um, ó. lcd.begin, né? LCD underline 2, LCD underline 3, ponto begin. Aí eu declarei, né? Essas funções que eu tenho no void setup, né? Aí eu vou entrar na função void loop, né? Coloquei um delay de 1,5 segundos, né? Para ele iniciar toda a apresentação. Aí eu coloquei digital write LED vermelho para todos os LED vermelhos ligar, né? Aí bem aí embaixo eu coloquei as mensagens que iriam aparecer lá no LCD, no primeiro, né? Coloquei set cursor, né, para definir aonde que eu queria posicionar a minha Certo. frase. Aí tá aí, ó, tenha um. Aí de baixo, LED verde, para eles ligar o LED verde, né, todos, juntamente com esse daí, né, com LCD2. Aí eu coloquei nele feliz e excelente. Aí no digital right ali de baixo eu coloquei para ligar todos os azul, né? Aí no LCD3 eu coloquei para ele escrever Natal e boas festas, né? Aí depois para fazer aquele para acender os LED, né? Eles ficar voltando e depois piscando. Eu fiz esse código aí embaixo, ó. Entendi. Deu um delay para apagar de 1,5 e depois um delay Isso, de 1 segundo para acender cada LED, né? isso. Ei, professor, eu até tentei, tipo assim, quando um LCD ligasse, né? Eu queria que os LEDs aí ficassem piscando continuamente, né? Só que aí eu precisaria fazer isso um monte de vezes lá no código, né? Eu tentei até criar uma função para ver se uma função não interferiria na outra, entendeu? Certo. Mas não funcionou a função. Parece que não pode, você não pode criar outras funções além da setup e a loop. Eu Pode, tentei pode. criar, pode, né? Se der Mas tempo, eu vou explicar como que a gente vai fazer para criar uma função própria, nossa própria função, tá? Além das que tem, que é a função void e a função loop, tá bom? Nas aulas seguintes eu vou estar mostrando como que a gente pode criar uma nossa própria função para a gente fazer uma funcionalidade, tá?
Ah, tá. Entendi. É que eu que tentei fazer assim, ó. Eu coloquei lá void, né? E o nome da minha função seria loop, aí underline 2, né? Eu tentei criar essa Certo, função, escrevi meu código lá, né? Ele não certo. executou. Não Coloquei deu um código certo, né? simples lá, bem simples mesmo, tava tudo certo, né? Coloquei para Isso. todos os LEDs apagarem e eles não apagaram, continuaram ligados lá. Então, é porque o que que acontece? Quando a gente cria a nossa função, a gente tem que criar e depois a gente tem que chamar essa função para ela poder ser executada. Onde que a gente chama? A gente chama essa função que a gente criou dentro da função void loop. E para chamar ela, a gente coloca o nome da função, por exemplo, no teu caso, void loop underline 2, a parênteses, fecha parênteses, tá? Então, não é apenas criar a função, mas a gente tem que chamar ela, tá? Eu expliquei nas aulas anteriores, as aulas de Java e as aulas de Portugal, como que a gente fazia para criar a nossa própria função e como que a gente fazia para executar a nossa própria função, né? Que é quando a gente chama ela, tá ok? Não, Mas pode ficar entendi. tranquilo, tá, pessoal? Nas próximas aulas a gente vai estar tá vendo e a gente vai estar criando nossas próprias funções, certo? Mas, Arthur, parabéns. É, Ficou um projeto bem bacana, tá? Bem criativo. Tu soube identificar os componentes, soube inicializar os componentes e aproveitou os espaços, né, que estaria faltando aqui para estar reutilizando os outros componentes. Eu achei bem legal o projeto, achei bem criativo, tá? Então, parabéns mesmo, ok? obrigado, então. Tem um outro ali, se o senhor quiser mais. Acho que é melhor passar para Carla, né? Sei lá. Deixa eu executar aqui a prévia 2, né? Não, É bem, mostra aí o é outro. mais simples, né? Mas Quero ver tem também. 200 e não sei quantas linhas de código esse negócio. Vamos Mas ver aqui, vamos ver. é simples, você vai ver. É simples. Pode ver lá as linhas de código. Demorou para fazer isso daí. Eu vou Elas foram, iniciar a simulação. foi mais de 200 linhas. Observem, pessoal, entrando e ele está conectado, carregando recursos. Foi basicamente isso mesmo. Aí a ação Ação concluída, né? concluída. Pois é. Perfeito. Vamos ver aqui o código. Aí, ó. Pode descer até lá embaixo, professor, que demorou para fazer. Caramba. Tem muito print, né? Foi muito Então, ele trabalho. foi colocando, Demorou umas 2 horas posicionando, né? só para fazer isso aí. Eu acho É, que eu, menos. pessoal, é o seguinte, eu não mostrei para vocês, mas existe uma função que simula o que o Arthur quis fazer, que foi o quê? Colocar a frase passando, né? Ela se deslocando no display. Ou pode deslocar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Novamente, não deu tempo para mostrar para vocês, mas nas próximas aulas eu quero que vocês me lembrem de mostrar para vocês, ó, olha só como que ele está fazendo aqui, ó, entrando, né? E ela está se deslocando no display. Existe uma função que faz isso aqui, que já é própria do display, tá? Eu vou mostrar para vocês como que faz. Muito legal, Arthur. Eu gostei também do exemplo, tá? Só deu um pouquinho de trabalho. Pois é, só um pouquinho mesmo. Aí ficou legal, parabéns, tá? Então vamos aqui para Só isso mesmo. só isso, né? Carla, Bianca, vocês querem apresentar agora? O nosso tá no da Bianca. Bianca, deixa eu abrir aqui da Bianca. Professor, o nosso é bem simples comparado ao do Arthur. Não, tranquilo.
Qual é o Então, né? O componente que a gente achou mais interessante, que foi o da última aula. certo? Sensor. O sensor PIR, né? Como é que é? O que que faz o projeto de vocês? Bianca? Carla? Ele está relacionado, né, ao sensor de movimento. Certo, Assim, certo. quando o objeto é detectado, o sensor pi, ele faz, né, ele executa todo a... Qual é a palavra? Esqueci. O movimento, né? É isso aí. Aham. Certo. Então a Por gente. isso eu achei interessante. É bem simples, mas... Exatamente, é bem interessante. A gente pode observar que o sensor PI é o sensor de presença, ele tem uma região que ele detecta, né, através de infravermelho, o sinal infravermelho detecta o objeto, então o objeto se movimenta na região onde é verificado, onde ele detecta essa região. E o que ele está fazendo? Olha só, a partir do movimento do objeto, ele está acendendo o LED vermelho, né? Então, quando o objeto para de se mover, o sensor não mais detecta o objeto, acende o LED verde. Então, é um exemplo bem simples que a gente pode estar, por exemplo, colocando na nossa casa aí. Quando vocês saírem, deixar a casa sozinha, vocês fazem essa instalação, né, utilizando um Arduino, um sensor de presença, tá? E o que que vocês podem fazer, Bianca e Carla? Pode até implementar aqui o buzzer. Lembra do buzzer? Aquele que emite um sinal, um barulho, né? Vocês podem estar alterando esse exemplo aqui e fazendo, em vez de ligar LED, que ele emite um barulho. Então, um alarme, ele simula um alarme, né? Então, a partir do momento que o sensor Pi de presença detectou um objeto em movimento, ele emite um alarme, né, utilizando o componente buzzer por exemplo, um minuto. Então, ele vai ficar com aquele barulhinho lá de um minuto. Entenderam, Bianca? E Carla? Uhum, sim. Então, dá para fazer diversos exemplos, tá? Interessante, a gente pode estar criando aí com esses componentes. É bem interessante, tá? O código é isso mesmo, né? Ele verifica, lendo o sensor, e faz o acionamento. Se esse acionamento ele for detectado, ele mostra, né? Ainda está utilizando aqui a porta serial, que está sem movimento. A partir do momento que tem um objeto em movimento, ele mostra que tem movimento. Então, bem interessante mesmo o exemplo, tá? Então, a gente pode estar diversificando o nosso exemplo, né? A gente pode estar utilizando um buzzer, né? Pode estar utilizando um display LCD, tá? Para mostrar informações, tá? Interessante, pessoal, que o Arduino, ele tem uma versão dele que utiliza a internet, tá? Então, a gente pode estar enviando mensagens a partir da leitura de sensores. Então, por exemplo, vocês instalaram um sensor de presença na casa de vocês e esse sensor ele detectou o movimento, né? Então, esse sensor ele pode, através do Arduino, ele pode enviar uma mensagem para o celular de vocês, né? Um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, no Telegram, tá? Dependendo da funcionalidade que vocês implementarem, tá? No código. Então, é bem interessante, pessoal, a gente fazer e conhecer esses componentes, porque a gente pode estar experimentando, né, e criando, né, coisas que são inovadoras, né, a criatividade é o limite, né, dos nossos projetos. Então, beleza, pessoal, acho que não tem mais ninguém para apresentar, né, então, parabéns, Bianca, Carla, Arthur, tá? Então, eu desejo para vocês aí um ótimo Natal, Ano Novo, tá? E a gente se encontra somente a partir do dia
4, né, na semana, que nossas aulas vão ser dia 5, terça-feira, e quarta-feira, dia 6, tá? E vai até o dia 12 e 13, que é nossas aulas, e o calendário finaliza o dia 15 de janeiro. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, não. Não, tranquilo. Tranquilo. Pois tá bom, Então, a então, ó. próxima aula é dia 4 de janeiro, certo? Então, No caso, o calendário ele volta dia 4 de janeiro, só que 4 de janeiro é segunda-feira. A nossa aula é dia 5, terça, e dia 6, quarta-feira, tá? não, tá certo, tá certo. Beleza. Achei que era terça-feira. Não, Pois tá não. bom, pessoal. Não, tá certo, deixa pra lá. Então, eu finalizo por aqui. Até mais e bons estudos. Até mais. Boa Feliz semana. Natal, professor. Até mais, professor. Obrigado, Ótima pessoal. Até semana. mais. Ei, professor, eu tava vendo, né, lá na internet,